Pode começar? Pode. Cadê o lead? Bom, boa tarde a todos. O objetivo dessa palestra é falar sobre essa nova onda, mas IA generativas, no sentido de geração de imagem. Hoje, quando nós falamos de inteligência artificial, nós temos a parte de processamento de linguagem natural e também nós temos a parte de imagem, de processamento de imagem, de visão computacional, entre outros. E principalmente as suas aplicabilidades. O que interessa nesse slide é o porquê eu tenho apelido de cabelo. Algumas pessoas que se não conhece, passou a conhecer agora, o apelido de cabelo é por causa dessa foto, então justo o apelido, né? E brincadeiras à parte, não sou melhor que ninguém, mas trabalho com tecnologia desde os 10 anos de idade, com inovação desde os 10 anos de idade. E desde então fui apaixonado por inovação. Tenho 40 anos, mais de 40 anos na área, então não sou melhor que ninguém, apenas 40 anos se dedicando uma vida à inovação e praticamente 30 anos ao open source. Então, quer ficar bom em alguma coisa, faça 10 mil horas de alguma coisa ou mais. Mas com isso eu tenho alguns títulos como Global Innovator Intel, Embaixador OpenSUSE Linux, e esses títulos me deu embasamento para fazer o material dessa palestra. Tá ok? O que é inteligência artificial? A inteligência artificial, ela praticamente vai fazer tudo o que nós fazemos num contexto repetitivo. Tá? Toda tarefa que for repetitiva, a inteligência artificial vai fazer melhor que os humanos. Eu sempre digo que a inteligência artificial veio para trazer uma maior paz para o ser humano, porque nós focaremos nos nossos diferenciais. Ou seja, enquanto a inteligência artificial faz algo repetitivo, você foca no seu talento, nas suas ideias, nas suas emoções, ou no diferencial competitivo que uma determinada tarefa pode proporcionar ao mercado. Tá? E como digo, tarefas fáceis e repetitivas a inteligência artificial fará e não devemos sofrer com isto. Nós tivemos a era do machine learning, depois do deep learning, e as redes neurais convolucionais, enfim, foi uma série de evoluções ao longo do tempo e agora nós estamos vivendo a arquitetura Transformers, que é uma grande revolução. Enquanto nós falamos de arquitetura Transformers, nós temos diversos produtos. Nós temos desde o produto GPT, o chat GPT que todo mundo conhece, nada mais é que a arquitetura Transformers. Nós temos assim, o Midjourney, Stable Diffusion, tem arquitetura Transformers apenas para processamento de linguagem, textos. A arquitetura Transformers também voltado para processamento de imagem, mas ela é uma grande revolução. A arquitetura Transformers, ela foi criada num paper em 2017 e tem mais de 12 mil citações. O meu Google hoje, eu não pesquiso as coisas no Google, eu pesquiso no banco de papers. Todo dia tem um novo paper, eu olho para aquele paper e vejo o quanto ele tem potencial para fazer a diferença na história da humanidade. Porque são nos papers científicos que saem as grandes implementações que serão utilizadas em massa, que pode ser popularizado em virtude de um código-fonte que é publicado no Git como modelo de implementação. Quando falamos na arquitetura Transformers, a sua primeira implementação foi no processamento de linguagem natural, tá? Os modelos de linguagem. E ele é uma arquitetura Second-to-Second. E o interessante dessa arquitetura é que ela funciona com o encoder e o decoder. Então, eu tenho uma massa de dados que entra dentro do encoder, do decoder, ele é transformado, é processado numa inteligência artificial e depois o decoder devolve o resultado deste processamento. O grande pulo do gato da arquitetura Transformers são os mecanismos de atenção. Ele resolveu um grande problema que até então nós enfrentávamos nas arquiteturas de modelo de linguagem.
E qual era esse problema? Era o gargalo. Nós tínhamos um gargalo representativo. O que significa isso? Eu tenho um livro com 1000 páginas e jogo para dentro de uma IA. Essa IA tinha que processar esse grande volume de dados e devolver a resposta. Tá? Os mecanismos de atenção, que é o core da tecnologia Transformers, é que fez a diferença em todo o ecossistema. Por quê? Porque os mecanismos de atenção, ele foca, ele remove o ruído, independente de ser um texto ou seja uma imagem, o mecanismo de atenção consegue fazer naquela instância de processamento olhar para o dado que realmente importa. Então nós temos, numa arquitetura Transformers, a entrada, tá? Nós temos o encoder, depois o decoder e a saída. Toda a arquitetura Transformers funciona dessa maneira. Baseado nesse princípio, o que nós precisamos entender é que quando nós passamos do processamento de linguagem natural, o LLM, os modelos de linguagem, alguns cientistas começaram a implementar a arquitetura Transformers também na área de imagem. E voltando um pouco na história da área de imagem, em 2012, eu fiquei perplexo, boquiaberto, quando tornou-se possível processar esse tipo de inferência, de reconhecimento. Por quê? Porque o aro está da mesma cor que o pneu. E chegamos no estado da arte, num contexto de visão computacional. E quando eu falo que nós chegamos no estado da arte, nós passamos por algumas histórias. Em 2017 para 2018, eu tive a oportunidade de testar a maior supercomputação do mundo, o Power 9 da IBM com a NVIDIA de maior poder na época. E o que me chamou a atenção naquele momento foi o custo computacional versus o poder energético. Ou, em outras palavras, eficiência energética. Daí, a partir desse momento, eu passei a me preocupar muito como ser humano e como evangelista de tecnologia, entre outros. Por quê? Essa máquina, ela só não era só mais potente, mas o seu como se pudéssemos dizer que, além de um pouco mais rápida, um pouco mais precisa, um pouco mais eficaz, ela proporcionava talvez o mesmo resultado comparado ao seu concorrente, mas em vez de ocupar meia quadra de futebol, ela passou a ocupar meia quadra de ping-pong. Então a eficiência energética passou a me chamar muita atenção nesse contexto. Se nas primeiras versões das redes neurais convolucionais, que é uma da divisão de reconhecimento de imagem, dependendo da estampa, um carro autônomo iria me atropelar se fosse guiado apenas por visão computacional. Na terceira versão do YOLO, das redes neurais, uma das redes neurais convolucionais, tá? Quer dizer, o YOLO não é uma rede, né? Melhorou um pouco. Houve uma evolução da implementação do YOLO dentro da rede. Mas o mais importante é que, a partir do YOLO V4, nós chegamos no estado da arte, ou seja, independente de qual era a estampa, isso foi uma das maneiras de eu conseguir demonstrar a evolução da arquitetura YOLO e de todas as arquiteturas que utilizam redes neurais convolucionais, o quanto evoluiu no longo dos 10 anos esse setor da computação. Ok, eu falei da arquitetura Transformers, falei um pouco de visão computacional, mas o que é a IA generativa? O que ela pode fazer? Ela vai muito além do que eu falei até agora. Ela pode criar arte, pode criar texto, pode criar música, pode criar programas. Essas ferramentas, ela vai mudar a nossa maneira, ela vai mudar o mundo. Todas as pessoas se tornarão eficientes, nós não precisaremos ensinar mais nada, porque todas as respostas estarão na palma da nossa mão. A IA generativa, ela ainda precisa de uma supervisão. Eu não confio em nenhuma IA generativa independente do setor. Ela cria o conteúdo, mas ela precisa ser validado pelo ser humano. Existem anomalias ainda. Um exemplo um exemplo real, perdão. Eu perguntei em 2020, nos primeiros protótipos da ChatGPT, estava começando a pandemia,
como morreu a Ayrton Senna, ela falou uma coisa absurda. E tudo isso em virtude de anomalias. Então, uma IA, independente de qual seja a sua implementação, o seu setor de processamento, ela possui grandes anomalias e margem de erro. Mas, na contrapartida, as coisas convencionais assustam. O ChatGPT consegue passar em qualquer prova para médico, advogado, dentro e fora do país. Então, isso é impressionante, mas quando você começa a conhecer o contexto, não é tão impressionante assim. É uma maneira muito rápida de processar um grande volume de dados. Tá? Até aí está ok. Outro ponto importante também é que as IAs generativas estão se aperfeiçoando numa tamanha ordem de grandeza que daqui a pouco, a olho humano, não conseguiremos entender o que foi uma imagem gerada por computador e o que é uma imagem real. Tá? E nós teremos que trabalhar as técnicas inversas. A imagem vai ser tão perfeita que nós entenderemos claramente quando uma imagem foi gerada por IA ou uma foto real. Porque nenhuma lente de uma câmera está 100% limpa. Existem alguns fatores de distorção da lente. Existem alguns pontos que quem trabalha com fotografia consegue entender muito facilmente e ler e perceber muito facilmente quando uma imagem é gerada por IA ou não. Mas falando sobre um pouco a história da IA generativa, em 2013 já tinham assuntos falando sobre as arquiteturas variacionais, ou autoencoders variacionais. E o interessante é que eu pegava fotos antigas que já estavam ruins, amassadas, algumas informações nem existiam, e esses autoencoders já começavam a recriar uma informação que não existia mais na foto. Tão importante como a geração de uma parte de uma que não existia na figura, que estava rasgada ou rasurada, é colorir uma imagem. Existe um pesado processamento de segmentação semântica, onde a IA tem que saber o que é a camisa, o que é a cortina, o piano, o rosto, a face, a mão. Isso foi um salto muito evolutivo na área da segmentação semântica ou segmentação panótica. Qual a diferença de segmentação semântica e segmentação panótica? Segmentação semântica, ele pega os pixels do objeto, de um ser humano. E a segmentação panótica pega pixels de humano, não pixels do humano. Existe uma diferença muito grande. Se eu tenho um animal, uma vaca, e um poste no meio, entre o começo e o fim do corpo do animal, a segmentação semântica vai pegar só a primeira parte do animal. A segmentação panótica vai conseguir pegar o outro lado, mesmo sendo dividido pelo poste. Aqui uma das aplicabilidades na prática. Um dos serviços que nós utilizamos, que eu trabalho no dia a dia hoje de biometria, eu consigo restaurar os documentos velhos antes de fazer a biometria facial, antes de fazer o OCR, antes de processar a impressão digital. Então aqui está uma das aplicabilidades onde a IA generativa tem muito valor agregado. Tão importante quanto isso, após toda essa revolução do autoencoder variacionais, teve as redes GANs, onde eu tinha um gerador e um discriminador, eram duas redes brigando entre elas, né? E isso fez com que a humanidade proporcionasse uma tecnologia que gerava pessoas e animais perfeitos. Essa moça e esse gato não existe. Isso foi revolucionário. Hoje, para nós, já se tornou comum, mas foi um grande salto evolutivo na história da IA generativa. E também, recriar imagem através de traços primários também foi outro grande salto evolutivo. Eu, com poucos traços, eu consigo criar uma imagem realista, independente de qual seja o rabisco. Eu posso gerar um quadro, um fundo de uma cidade, uma montanha, uma praia. Basta fazer poucos rabiscos e a inteligência artificial já interpreta qual é a necessidade e já cria a cada instância uma nova imagem e não repete. Esse é o ponto muito importante. Aí, quando eu falei no começo dessa palestra da arquitetura Transformers, que é Sequence to Sequence,
Quando nós começamos, quando a humanidade criou uma nova implementação do modelo de linguagem, onde eu estava Pix2Sec, que era de imagem para sequência de dados, a inteligência artificial passou a ter intuição. Por quê? Ela deduziu que é um palestrante, que tinha um laptop, e ela deduziu que eu estava com o controle remoto na mão. Não existe informação suficiente para a visão computacional deduzir que eu tenho um controle remoto na mão. Então, isso foi um processamento intuitivo. Aí, os modelos de difusão é uma coisa muito bacana. O conceito lógico funciona da seguinte maneira. A IA apagou meu corpo e recriou o que supostamente existiria atrás do meu corpo. E isso foi utilizado no modelo de difusão. O conceito lógico, quando tem um vazamento de gás, existe uma alta concentração de moléculas de gás e o cheiro fica forte. Conforme o modelo de difusão vai atuando, o ambiente entra em harmonia. O princípio matemático seguiu esse princípio do modelo de difusão. Quando eu coloco perfume na minha mão e começo a cheirar, a concentração das moléculas de perfume estão muito densas numa determinada região. A partir da ocorrência do modelo de difusão, o cheiro ele se torna menos forte e o ambiente entra em harmonia. Seguindo essa lógica, esse conceito que o paper de modelo de difusão conseguiu criar algo fantástico como isso que vocês estão vendo no slide. A OpenAI, não só do ChatGPT, também soltou uma IA generativa de imagem chamada DALL-E, onde eu poderia já criar coisas fantásticas. No começo de 2022, eu já conseguiria trocar minha roupa e fazer um estilo muito bacana. Tá? E a partir desse momento, a arquitetura Transformers entrou para a visão computacional. A visão computacional começou a ter ganhos de produtividade, assertividade. E com isso, hoje eu posso chegar para as novas versões do ChatGPT da vida, perguntar o que eu consigo fazer com os ingredientes dessa foto, ela vai me dar inúmeras receitas. Se eu perguntar o que tem de engraçado nessa foto, ela vai falar que um cabo VGA disfarça um carregador de iPhone. O engraçado é um carregador de iPhone disfarçado em cabo VGA. Isso é impressionante. Mais importante que isso, eu vou conseguir submeter uma imagem para uma inteligência artificial e supomos que eu quero que essa inteligência artificial faça uma estatística de quantos biscoitos ou lanche as pessoas consomem no determinado ambiente. A IA vai olhar para o ecossistema e vai criar um software para processar isso de maneira automática. Tá? Uma IA chinesa, quando eu perguntei o que tinha de interessante nessa foto abraçando a minha mãe, ela falou que a parte mais emocionante do abraço amoroso entre eu e minha mãe foi que eu estava com força, uma forte conexão, vínculo, deduziu que eu estava com um copo de cerveja na mão. Quer dizer, a IA já está interpretando sentimentos em foto. Nós estamos conseguindo materializar, criar algoritmos para materializar, para fazer leituras de sentimentos. É diferente de criarmos sentimentos. Criar um quadro com sentimento é muito diferente de você interpretar o sentimento num quadro, interpretar um sentimento num texto. São coisas distintas. Criar sentimento e interpretar sentimentos. Aqui eu estou falando de interpretações de sentimentos. E quando eu coloco o modelo Transformers, em vez de sequência de dados para sequência de dados, sequência de imagem para sequência de dados e sequência de imagens para sequência de imagens, a coisa ficou mais bacana ainda. Eu posso transformar imagens. Eu pego uma imagem modelo e faço a alteração que eu desejar nesse modelo de imagem. Mas não só de imagem. Hoje, com 10 segundos da voz de vocês, eu consigo gerar um áudio, qualquer frase, eu consigo gerar qualquer áudio em qualquer idioma com a voz de vocês. Os dubladores estão com os dias contados em alguns aspectos, porque o Stallone, os artistas vão cobrar royalties pela sua voz, porque a inteligência artificial vai gerar um texto em qualquer idioma com a voz do ator, do artista. Geradores realistas, essas imagens já estão muito ruins perto do que nós conseguimos gerar hoje com as inteligências artificiais. Inclusive, hoje às 9 horas, às 9h15 aproximadamente, teremos uma apresentação de
de como usar todos esses modelos, como fazer tudo isso open source, tudo isso de código aberto, você não precisa gastar um centavo, tá? E eu vou mostrar que isso não é engenharia de foguete, se eu faço, qualquer um pode fazer, tá? A evolução está chegando numa tamanha ordem de grandeza que eu, que sou imersivo tecnologicamente falando, fico assustado. Eu posso colocar uma imagem minha como modelo de entrada, utilizando algoritmo de detecção de esqueleto, em tempo real. Em tempo real não, em tempo real ele processa o algoritmo de detecção de esqueleto e após a detecção do esqueleto em tempo real, eu consigo criar novos modelos do jeito que eu informar no prompt. Eu posso informar do gênero masculino, feminino, o fundo. E mais detalhes também eu falarei como gerar esses tipos de dados, como funciona a dinâmica lógica às 9 horas no palco de Open Source. O papel da visão computacional é muito diferente da inteligência artificial generativa, porque a visão computacional também é uma inteligência artificial. Porque do mesmo jeito que eu reconheço uma face, reconheço um cachorro, reconheço um gato, pedestres, animais, veículos. Isso é uma divisão da ciência. Inteligência artificial, visão computacional é uma divisão de ciência. E a generativa é outra divisão da inteligência artificial. E processamento de linguagem natural é outra vertical. Então nós temos diversas verticais da visão computacional. Mas a visão computacional junto com a IA generativa está fazendo a diferença. Por quê? A IA generativa, ela tem algumas anomalias. Às vezes ela gera um rosto deformado, mãos deformadas. Eu posso usar a visão computacional para localizar as mãos e a face e focar todo o poder generativo só naquela área. Então, se olharmos essa imagem, está meio distorcida, não dá para ver. Essas fotos aqui estão distorcidas, mas eu usei o algoritmo de visão computacional para gastar todo o poder computacional e melhorar e gerou um rosto perfeito. Tá? Então, sim, e de primeira mão, e isso é uma tecnologia que surgiu praticamente há 2 dias. Ela está disponibilizada, digamos assim, não é que ela surgiu há 2 dias, ela está disponibilizada nos modelos de IA. Faz 2 dias, foi na segunda-feira que foi disponibilizado isso de maneira de fácil utilização, implementada em termos de código, tá? Pessoal, hoje não existe engenharia de foguete. Difícil era fazer as coisas funcionarem em 1996, 1998. Hoje, se eu quero fazer um software para transformar o urubu em suco de abacaxi, eu acho na internet. Então, é só ir lá, entender e implementar. O único conselho que eu deixo para vocês é entender o que tem debaixo do capô. Principalmente se a solução for de código aberto. Eu não sou contra a produtividade, mas nós devemos estar um pouco mais atentos. Temos geradores em tempo real que podemos implementar, gerar modelos em tempo real, independente do gênero. Eu entro, eu desfilo aqui no palco e vou gerando um modelo com outro gênero, com outra roupa. Eu posso criar um desfile de moda virtual. Eu posso gerar imagens e vídeo em tempo real baseado no texto que eu estou solicitando. Isso já é realidade. Eu vou conseguir gerar vídeos com efeitos fantásticos de Hollywood apenas com prompt. Eu quero um balão com um gatinho pulando, miando e assim sucessivamente. Tudo isso será... O futuro chegou. Aqui a implementação da inteligência artificial do ChatGPT com a interpretação em tempo real. Hoje já não tem engenharia de foguete. Existem inúmeros softwares para criarmos avatar dos realistas. Mas mais que isso, além de eu conseguir criar um avatar, eu consigo personalizar o avatar, cortar o cabelo, fazer uma maquiagem, de maneira que nós não conseguimos perceber se é um ser humano ou se foi uma imagem, se é um ser vivo ou um ser humano. E isso está se tornando cada vez mais assustador para algumas pessoas. Por outro lado, qualquer pessoa vai conseguir gerar coisas fantásticas, deixando só a cargo do ser humano a imaginação, a criatividade. Tá?
Hologramas já são uma realidade. Hoje, que nós assistimos em filme de ficção científica, nós vamos conseguir fazer uma IA com o nosso rosto sendo projetado em 3 dimensões em hologramas. Tá? O futuro chegou. Personagem de game em 3 dimensões. Eu falei, eu quero um fantasma comendo um hambúrguer. Na hora, ela gerou um modelo 3D em Blender. Arquitetura. Vou pedir uma sala de uma determinada maneira e tudo vai acontecer de maneira muito bacana. E a eficiência energética. Nada contra a produtividade. O Python, as linguagens de alto nível, são 75 vezes mais ineficiente que a linguagem C. Então, se continuarmos nesse ritmo, nós não teremos, os carros a combustão não será o maior inimigo do planeta, e sim todas essas IAs. Todo dia está surgindo uma IA nova, e o pior é que você pega lá no ChatGPT, esses grandes big players que teve a Microsoft, Satya Nadella, Elon Musk bancando, grande parte dos códigos é escrito em Python. Gente, vamos escrever um pouco em linguagem de baixo nível, temos que otimizar o uso do código. E aí é a solução. Ajuda a Elite. Aí é a solução para algumas coisas no contexto de eficiência energética. Não estou aqui para vender nenhum produto da Intel, mas esse produto é open source, o OneAPI. Qual que é a proposta dele? Não gerar aprisionamento tecnológico. Se eu escrever um software em C para CPU, ele vai rodar na GPU, Intel, NVIDIA, ele vai rodar na VPU, na TPU, no FPGA e qualquer sopro de letrinhas de processador ou acelerador que nós conhecemos, o que a humanidade vai criar. Então, isso é chamado de computação heterogênea. Com isso, o meu sonho é não gerar aprisionamento tecnológico em qualquer software. Se eu fizer um software para Intel ou para NVIDIA, eu vou rodar em qualquer outra nova arquitetura no futuro. Fora isto, aqui o meu objetivo não é auto-edificar. Eu fui eu recebi o primeiro certificado mundial sobre o OneAPI, sou responsável por evangelizar essa tecnologia. E estou aqui para falar, não para falar que eu sou o cara, é para falar que é um brasileiro, não é um americano, não é alemão, não é um indiano. Então é possível. Um brasileiro no interior de São Paulo, pé vermelho, é possível, não interessa qual é a geolocalização. Todos nós somos possíveis, dependendo de credo, cor, raça. Então, fique a dica. Tão importante quanto isso, alguns pendrives estão surgindo em forma de acelerador, onde eu posso colocar no computador velho e conseguir processar inteligência artificial, assim não descartando tanto os computadores velhos. Travou? Acho que acabou. Muda para mim, por favor. Ó, vou querer meus 5 minutos de volta, hein? O duro que eu nem sei qual era o próximo slide, senão eu continuava aqui tranquilamente. Bom, enquanto não volto o slide, eu vou aproveitar e falar um pouco sobre os slides anteriores. Eu acho que hoje o grande problema técnico da humanidade são 2. Primeiro, que a computação foi tratada como uma profissão como uma profissão convencional. Por exemplo, um dentista, um advogado, um engenheiro tem suas especialidades. Do mesmo jeito que eu, humildemente falando, todo mundo tem que saber ler, escrever e fazer conta, todo mundo tem que saber programar. Exceto eu, todos vocês sabem fazer um bolo, mas mesmo assim vocês compram na padaria. A mesma coisa com computação. Vocês precisam aprender minimamente o conceito computacional para saber o que pedir para uma inteligência artificial. Então, ponto final, as coisas não são difíceis. Eu não sou contra a produtividade, também adoro Python, não quero deixar uma visão turva sobre os slides anteriores, mas sempre devemos entender o que tem por debaixo do capô. E aproveitando já, enquanto a produção volta com os slides, tão importante quanto isso é que devemos aprender a torcer o processador. Ou seja, quando eu chego numa máquina
numa máquina de edição de vídeo, eu baixo um software de edição de vídeo, o mesmo software que eu baixo para um i3 é o mesmo software que eu baixo para um i9 de última geração. Alguém está perdendo desempenho. E provavelmente é que tem a máquina nova. Por quê? As máquinas, conforme elas vão evoluindo, elas têm primitiva de performance que acelera o seu processamento. Você chega numa máquina antiga, tem que falar navio de grande porte comercial. Já para uma máquina de última geração, ela já tem aceleradores, primitiva de performance. Eu falo transatlântico. Resumidamente, numa única instrução. Agora preciso voltar um pouco aqui. Quero meus 5 minutos de volta. Aí, valeu. Não interessa o hardware que estamos utilizando. Devemos utilizarmos sempre o que temos que torcer o processador, aproveitando o que eu estava falando anteriormente. Temos que entender o que nós temos em cima, o que temos na mão. E se fizéssemos isso, estaremos bem mais avançados em termos de otimização de energia. Para vocês terem uma ideia, com inteligência artificial foi possível, pegando dados vitais, a parte expressiva, emotiva e cognitiva do cérebro, frequência cardíaca, pressão arterial, atividade muscular, eletromiograma, eletromiografia, dá para prever um ataque epilético com uma hora de antecedência. Então, antes de eu desmaiar, a ambulância chega 1 hora antes para fazer... chega 1 hora antes de eu desmaiar. Isso é muito legal. Tão importante quanto isso, muda para mim, por favor. Dei azar hoje, pessoal. Bom, com inteligência artificial, visão computacional e IA generativa, se eu perder meu filho no aeroporto, uma inteligência artificial vai conseguir achar em milissegundos ou em microsegundos a criança comparada a qualquer ser humano olhando vários monitores. Ponto final. Eu posso usar a inteligência artificial com todo o seu arcabouço, com todo o seu legado, para fazer uma bengala virtual onde eu posso falar para um deficiente visual o que tem diante o seu corpo e qual a distância. Poxa, tem uma cadeira, uma porta, um sofá, entre outros. E a inteligência artificial vai acabar com tudo. Gente, chega de mimimi. Entra no metaverso, pede para a IA criar o quadro inicial e coloque emoção no quadro. Se eu solicito para um artista fazer um quadro para o meu escritório, conta a história da minha empresa, somente o ser humano vai conseguir pôr aquela pitada de emoção no quadro. Então, eu acho que a grande provocação é nos acostumarmos com todas essas tecnologias que estão aparecendo. Nem todo mundo tem dinheiro para pagar um cuidador para um acamado, para um idoso. Podemos usar a inteligência artificial caso o idoso caia da cama, caso ele passe mal, se ele levantar a mão, pode disparar um sirene, um alerta e tudo mais. Checar anomalias em locais de trabalho, principalmente em construção civil. Aqui, com 3 comandos, eu praticamente uso uma solução open source para fazer 70% do que eu mostrei aqui nesses slides para vocês, principalmente no contexto de IA generativa. Então eu falo assim, a época de ter que fazer bruxaria para as coisas funcionarem acabaram. Está tudo muito simples. Aqui é um exemplo de renderização de vídeo usando movimentos em tempo real. Aqui, renderização de vídeo já é uma realidade. Eu consigo pegar minha imagem e criar efeitos em tempo real de altíssima resolução. Geradores de música, sample. Consigo fazer transcrição de áudio e pegar essa transcrição e fazer uma ata. Eu gero um animal, eu gero um ser que não existe em tempo real, consigo fazer modificações na estrutura dessa imagem. Consigo criar com um produto, poxa, eu quero fazer uma loja com os meus produtos. Não tem problema. Eu pego a foto da caneca e a IA faz todo o resto dos trabalhos para mim, geram trabalhos excepcionais. Mais sobre vídeos.
Isso é um QR Code artístico gerado com uma inteligência artificial. Até os QR Codes serão diferenciados de agora em diante. Se vocês apontarem a foto para esse QR Code, vocês vão conseguir ler a URL, ou deveria, né? Ele tem uma margem de erro maior, ou seja, é mais difícil ler, mas consegue ler. Atenção máxima para o futuro. Depois da arquitetura Transformers e tudo isso que eu mostrei para vocês da IA generativa, existem duas grandes transformações que vai mudar a era da humanidade. O primeiro é o aprendizado federado. Eu vou poder gerar alguns minutos, na hora que vocês estiverem dormindo, vocês vão gerar horas de processamento para uma IA aprender do celular de vocês, do computador de vocês, e a IA vai começar a aprender sozinha. Nós vamos desassociar dados com tarefas de resolver problemas. Eu não vou precisar obrigatoriamente de dados, a IA vai conseguir garimpar isso sozinha. Muito obrigado, apesar de todos os transtornos aí, muito obrigado. Críticas ou sugestões, cabelo@psuso.org. Não vai falar que eu sou fake, não tem como melhorar, mas o resto eu prometo me esforçar para melhorar na palestra e tudo mais. Nesse link do GitHub tem todos os links das novas IA generativas para vídeo, imagem, texto e tudo mais. E notícias das minhas pesquisas em assuntonerd.com.br. Muito obrigado.